Queridos, eu quero hoje convidar vocês, nós vamos dar uma pausa um pouquinho em 1 Pedro, e nós vamos hoje voltar não, pela primeira vez, eu vou fazer uma meditação, um estudo expositivo no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 24 de Lucas. Nós vamos andar um bom tanto ali de Lucas. E o motivo para que a gente está falando disso, o tema está aí, é o dia que nós estamos hoje. É bem possível que hoje você já tenha ouvido muita gente falar Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, e Páscoa, e Páscoa, e Páscoa. E o irmão Parolin já deu uma breve introdução aqui, me ajudou já em relação a isso, mostrando para nós um pouco que a Páscoa em si, e a gente nem vai entrar nesse mérito nessa noite, não é a minha proposta, mas a Páscoa em si é uma celebração judaica, em primeiro lugar. É uma celebração de uma realidade que ocorreu, como foi orado pelo Jonas, uma realidade que aconteceu quando o povo de Deus, os primogênitos do povo de Deus, foram poupados da morte pelo sangue de um cordeiro. E essa realidade apontava para uma realidade que viria a se concretizar em Cristo Jesus, quando Cristo depois ele vem e ele, como nosso cordeiro, o cordeiro definitivo, ele morre no lugar de todo aquele que nele crê, e ao terceiro dia, para cumprir todas as profecias e a sua própria palavra, ele ressuscita. E queridos, eu queria perguntar para você que está aqui hoje, algum de vocês não sabia disso? Perguntasse, o que é a Páscoa? É dia de chocolate? Ninguém pensaria isso aqui. Eu tenho convicção disso. Até um ímpio, um minimamente instruído, ele sabe o que se comemora, o que celebra. Mas a realidade, meus irmãos, hoje é um dia que eu quero orar com vocês, ler com vocês e meditar com vocês nessa grande verdade que está colocada aqui. No fato de que Jesus Cristo ressuscitou. E o ponto é o seguinte, todo mundo sabe disso, nem os nossos bebês, talvez, aquele que já consegue falar alguma coisa já sabe falar, Jesus ressuscitou. Mas a grande pergunta que eu tenho a fazer para mim e para você é, essa realidade, porque isso é uma realidade que aconteceu no tempo e na história, isso muda a sua vida? Isso mudou a sua vida? Ou isso é algo que você diz da boca para fora, que você sabe, mas que não muda? E nós vamos ler um texto longo. Geralmente eu fico um tempão falando de um versículo só, hoje eu vou tentar falar de uns 30 e poucos versículos, vamos ver se a gente consegue. Mas vocês vão ver que mesmo em meio a apóstolos, homens e mulheres que andaram com o Senhor, em alguns momentos essas pessoas se esqueceram daquilo que Cristo havia dito que iria acontecer, e nós vamos ver as consequências disso na vida deles. Talvez isso aconteça comigo e com você. Então eu quero que nós olhemos de novo para realidades que para nós aparentemente são tão claras, todo mundo sabe, se for perguntado vai saber responder, mas no dia a dia, na hora que a tribulação vem, na hora, às vezes, que coisas muito boas acontecem, a gente simplesmente esquece e continua vivendo como se nada tivesse acontecido e como se Cristo não tivesse morrido por mim e ressuscitado por mim também, de alguma forma. Então, você já deve estar aberto aí em Lucas, capítulo 24, e nós vamos ler juntos, você acompanha aí na sua Bíblia. Eu não vou ler o capítulo todo, eu vou ler a primeira parte de Lucas. Nós vamos pular o caminho de Emaús, vamos deixar isso para um outro momento, e depois nós vamos voltar a partir do verso 36. Então, nós vamos ler do verso 1 a 12 e depois do 36 a 49. O texto diz, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Aqui Jesus já havia morrido. Nós estamos falando o que acontece logo em seguida. Primeiro dia da semana, domingo, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia.
Abre aspas, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Jesus havia dito isso a elas, e elas são lembradas disso. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. E, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado do que tinha acontecido. E aí você vai pular um trechinho. Acontece ali aquele episódio do caminho de Emaús, que depois você vai ler na sua casa. E lá no verso 36, ele diz assim, Lucas, o evangelista, falavam eles ainda essas coisas, eles estavam falando sobre os episódios acontecidos lá no caminho de Emaús, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes os pés e as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse, vocês têm alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém. Então, nós vamos passar por esses 6 pontos aqui. Jesus ressuscitou, né? E aí, esses pontos que eu vou tratar com vocês para dar uma direção. O primeiro ponto que eu quero tratar é o seguinte, é o que está ali no ponto 1. Primeiro, não se esqueça daquilo que não pode ser esquecido. Tem coisas que a gente não pode esquecer, você concorda comigo? Então, aqui quem esquece o aniversário de casamento, no dia seguinte fala, não devia ter esquecido daquilo. Se nem isso a gente pode esquecer, tem coisas que são muito mais importantes que essa. Não que o aniversário não seja, ele é importante sim, tem que lembrar. Mas tem coisas, meus irmãos, que nós nunca podemos esquecer. Essas realidades que nós acabamos de ler, e o texto que a gente acabou de ler, é um texto autoexplicativo. As cenas são conhecidas, eu não tenho muito o que explicar para vocês, ele é gráfico. Você está ouvindo e você está pensando na cena. Jesus ali aparecendo, aqueles homens sentados, antes disso, as mulheres chegando ao jardim, vendo aquela tumba aberta, conversando com aquele anjo. Então, todos nós temos isso muito familiar em nossa mente, essas ideias, esses pensamentos e essas imagens. O fato é que, quando nós lemos a Bíblia, um ponto que nós sempre devemos considerar, sabe o que é? É que aqueles homens e mulheres que estão lá, com exceção de Cristo, porque Cristo Jesus, ele era homem como nós, mas ele era Deus e nós não somos Deus, mas todos aqueles homens e mulheres são homens e mulheres como nós, iguaizinhos a nós, pecadores que foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E Tiago nos ensina, quando ele fala de Elias, mas a Elias eu aplico a qualquer um dos personagens da Bíblia, que aqueles homens e mulheres eram homens e mulheres sujeitos aos mesmos sentimentos que eu e você temos. Os mesmos medos, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. E a gente tem que lembrar disso. Muitas vezes a gente olha para aqueles homens e mulheres da Bíblia e acha que eles são super-homens, são grandes heróis.
Queridos, aqueles homens e mulheres são pecadores como nós, foram salvos pelo mesmo Senhor que nós, e um dia vão dar graças a Deus por isso, porque senão eles teriam ido para o inferno como nós. Mas eles sofriam como nós. E a questão é, aqueles homens e mulheres andaram por 3 anos com o nosso Senhor Jesus Cristo. 3 anos andando, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Eles foram amados, eles foram ensinados e eles foram avisados de uma coisa muito triste, que o mestre teria que sofrer, teria que padecer e teria que morrer. E teria que ficar 3 dias, lembra quando Jesus vai falar de Jonas? Para só depois ele ressuscitar. Eles sabiam disso. Eles sabiam disso. Eles foram avisados, e mais de uma vez. O próprio Lucas, você vai ver 3 ou 4 textos onde Jesus vai falar isso, ou deixar claro em algum momento. O fato é que, apesar de ter ouvido aquilo, os anos se passam, o tempo se passa, e eles estão lá naquela sexta-feira, diante da cena mais injusta que já se aconteceu na história de todo o universo. Eles viram o mestre deles, aquele a quem eles tanto amavam, ser preso e injustiçado, totalmente injustiçado, ser preso, ser acusado de forma injusta, passar por um tribunal iníquo, e ali ele foi humilhado, ele foi ofendido, ele foi cuspido, ele apanhou, e ele passou por todo tipo de tribulação que alguém pode passar, até chegar à pior de todas as desonras e humilhações que alguém poderia passar. Isso aqui até para um ímpio romano, ele entendia isso, que era a crucificação. Isso era maldição para judeu, isso era desonra para romano, e eles viram tudo aquilo. E aí a gente fica, e se eu estivesse ali? E se eu visse aquele quem eu mais amo passar por tudo isso? Será que naquela hora eu me lembraria de tudo aquilo que eu aprendi nos dias bons? Na realidade, a gente olha para essas mulheres e para aqueles homens todos e a gente percebe que na hora que as coisas aconteceram, eles simplesmente não se lembraram. Eles não pensaram naquilo. Se esqueceram? Ou talvez eles não acreditaram? Eu não consigo falar isso para vocês, mas o fato é que quando aquelas coisas aconteceram, eles não se lembraram de nada. E aí Jesus morre na sexta-feira, e se você se lembra um pouquinho de como que funcionava a religião judaica, e eles eram judeus até aquele momento, e até um pouco tempo, quer dizer, o cristianismo vem do judaísmo. Qual que era a prática judaica? Você tinha o dia do descanso, o dia do Shabat, o dia do descanso. Quando começava esse dia? A sexta-feira à noite. Quando a noite da sexta-feira para o sábado começava, acabava a sexta-feira, começava esse dia do descanso, que iria até o outro dia. E nesse dia eles não podiam fazer nada. Jesus morre ali no fim da sexta-feira, e tudo que eles fazem é o quê? O que dá tempo. Eles acham um lugar para enterrá-lo, José de Arimateia cede ali o seu túmulo, eles colocam Jesus ali naquele local, o corpo do nosso Senhor morto, colocam naquele local, colocam e deixam ali algumas das especiarias que seriam depois usadas, e eles fecham, porque eles só poderiam voltar a tratar com ele, a trabalhar no corpo dele, com os ritos fúnebres que eram de costume naquela época, somente no domingo, porque durante o sábado eles não poderiam fazer aquilo. Vocês entendem que aquele dia, aquele sábado, aquele dia do descanso, que as mulheres obedeceram e os homens também, deve ter sido um dia terrível para elas, um dia de luto, um dia de morte, um dia de muita tristeza. E é interessante porque nenhum texto vai dizer que ninguém tinha esperança de que Jesus ressuscitaria. Pelo contrário, as mulheres, elas estavam, a gente vê aqui no domingo, antes que o domingo tivesse claro, elas já estavam ansiosas para ir correndo para o túmulo. E é interessante que, olhando hoje, né, a gente poderia pensar, por que elas estavam ansiosas para, quem sabe, encontrar o Cristo ressurreto? Não, elas estavam indo para encontrar um defunto. Elas tinham certeza que, ao chegar lá, elas encontrariam um defunto. Elas tinham esquecido completamente de tudo aquilo que Jesus tinha falado acerca da questão da ressurreição, de que ele ressuscitaria no 3º dia. Elas foram para encontrar um cadáver. Mas quando elas chegaram lá, o que o texto diz? No 1º dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos. Para quê? Não era para dar de presente para o Cristo ressurreto. Era para tratar com o cadáver de Cristo, de Jesus, de Nazaré, que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus.
Mesmo sabendo, né, diante da cena que elas deveriam estar esperando, elas... E vamos lá, talvez agora, a pedra removida, Jesus não está ali dentro, agora sim, elas vão se lembrar, ele falou que iria ressuscitar. Elas não se lembraram, mesmo assim. E é triste falar, mas pensem comigo, na hora da possivelmente a maior dor que essas mulheres estavam passando nas suas vidas, a única coisa que podia trazer para elas esperança, seria o quê? A promessa que Cristo havia feito a elas, elas não se lembraram. E o que aconteceu com elas então? Elas sofreram o luto de maneira terrível. Elas sofreram de fato muita dor e muito sofrimento por conta disso. Elas não se lembraram que no terceiro dia ele deveria ressuscitar, que aquele domingo deveria ser o dia que ele havia se levantar entre os mortos. Elas não estavam focadas em Cristo, elas esqueceram do ensino do Senhor, mas elas olharam e pensaram e se prepararam apenas para quê? Para as circunstâncias. Qual que era a circunstância? Ele foi crucificado, ele morreu, eu tenho óleo aromático e vamos enterrar. As circunstâncias são essas. As promessas, não, eu não tenho tempo para promessa nenhuma. Eu não tenho tempo para os ensinos, eu tenho muita coisa complicada para resolver agora. E aí é uma pergunta, quantas vezes a gente não faz isso? Diante de circunstâncias horríveis e a gente simplesmente fala, olha, eu não tenho tempo para coisas que a Bíblia fala, agora é hora de coisa séria, eu vou resolver isso e depois eu lembro daquilo que Jesus me ensinou. E a gente faz muito isso, irmãos. Aquelas irmãs fizeram isso naquele momento. Mas, aí que está. Elas não se lembraram. Elas se esqueceram. E elas sofreram por isso. Mas o Senhor não se esqueceu delas. E o Senhor teve misericórdia delas. E aí o que aconteceu? Ele manda, então, 2 anjos, tá? Esses homens aqui são anjos, lá no verso 4. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes, que tudo que a gente fala de ressurreição, você pode pegar os 4 evangelhos e todos eles vão falar. Eu vou focar somente aqui em Lucas, mas depois você pode ler todos eles. Nós sabemos que são anjos. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Agora elas lembraram? Ainda não. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Foi necessário que o Senhor intercedesse de forma miraculosa, mandando anjos do céu para falar com aquelas mulheres, para que só então elas fossem chacoalhadas daquela situação horrível que elas estavam passando de dor e luto, e que elas se lembrassem aquilo que Jesus passou 3 anos ensinando a elas, mas que elas já sabiam de alguma forma. E como eu disse, irmãos, nós passamos por essa experiência com muita regularidade. É lógico que eu posso falar só por mim, mas eu sei que essa experiência é comum a muitos de vocês. Nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos as promessas do Senhor, nós conhecemos o conforto de Deus. Veja 1 Pedro. É uma carta para homens e mulheres cristãos que sofrem, lembrando a eles de que não fiquem tão preocupados assim, porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou por vocês, e vocês têm uma herança maravilhosa esperando por vocês e que nada pode destruir. Vocês não precisam ter tanto medo, vocês não precisam ficar desesperados, vocês não podem ficar desesperados. Nós conhecemos isso. Alguém aqui tem dúvida de que Deus é um Pai amoroso, soberano, cuidadoso? Ou alguém aqui acha que Romanos 8, 28 é errado? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Todo mundo sabe disso. Mas quando as situações da vida vêm, especialmente quando as situações da vida elas vêm daquele jeito que vocês sabem, né? Que parece uma onda que vai levando e carregando tudo, nessa hora parece que a gente se esquece. Como eu disse no começo, nós não podemos nos esquecer. Nós precisamos permanecer firmes nessas verdades, porque são elas que nos sustentam. E só um detalhe aqui, uma advertência. Essas circunstâncias, elas tanto podem ser ruins, muitas vezes são doenças, uma notícia de um câncer. Quem consegue ficar normal com uma notícia de um câncer na família? Eu já tive, você já deve ter tido. Quem fica normal? Ninguém fica. A gente é um baque, é uma onda que vem. Um desemprego repentino, uma questão financeira difícil, uma questão familiar problemática. Só que não é só isso que faz a gente se esquecer do Senhor. Coisas muito boas também fazem pessoas se esquecerem do Senhor. E quantos homens
e mulheres que andavam nos caminhos do Senhor, e de repente começam a ganhar muito dinheiro e vão embora. Se esquecem, não, agora eu tenho coisas mais importantes para pensar, e conseguem aquele emprego que tanto queriam. Eu me lembro de uma situação de um casal de filhos de irmãos lá da igreja que a gente frequentou uma época. A gente tinha um grupo nas casas, e esse casal nunca tinha ido para a igreja, não ia para a igreja, ia quando era criança. E um dia eles apareceram no nosso grupo nas casas, e a gente ficou feliz, que bom, os pais estavam orando, e aí eles contaram para nós, olha, minha esposa está grávida e foi descoberto que o bebê tem um problema sério, e talvez não vai poder nascer e tudo mais. E eu falei, nossa, puxa, esteja conosco, vamos orar e tal. E esse casal ficou conosco 7, 8 meses. E o bebê nasceu, graças a Deus, perfeito. E eles nunca mais voltaram para a igreja, eles foram embora. Eu fiquei triste por eles. Feliz pelo Senhor ter ouvido as nossas orações, mas tristes por ver que, na hora que a coisa se resolveu, eu não preciso mais do Senhor, eu vou me esquecer de tudo aquilo que eu aprendi. E nós fazemos isso com muita frequência. O cuidado do mundo, ele abraça a gente de tal forma, o cuidado das coisas do mundo nos abraça de tal forma que nós nos esquecemos do nosso Senhor, nós nos esquecemos do nosso Salvador e de tudo aquilo que Ele nos ensinou na palavra dEle. E sabe o que acontece daí? Às vezes, você está tranquilo, né? Você não está lendo a Bíblia, você não está indo à igreja, e parece que está tudo bem. Porque você está cuidando das circunstâncias da vida e circunstâncias do mundo. Mas, irmãos, eu digo para vocês com muita tranquilidade, quando essas coisas vêm e te machucam, e elas te atacam, e você não se lembra, o único refúgio que você teria real e verdadeiro para encontrar descanso, paz, verdade, é onde? É no Senhor. Se você estiver distante dEle, meu irmão e minha irmã, não há nada que possa fazer, que possa trazer para você qualquer descanso. Essas irmãs passaram por isso. Elas sofreram a morte de alguém que elas amavam muito. Alguém que já perdeu alguém que amava muito? É tão difícil. Você sofre, você chora. Mas nós sabemos que se aquelas pessoas estão em Cristo, um dia elas vão ressuscitar. Mas mesmo assim a gente sofre. Aquelas mulheres, elas talvez não precisavam ter passado por todo aquele sofrimento. Elas podiam ter lembrado, não, calma, 3 dias, domingo está chegando, a gente vai lá e vai reencontrá-lo. Não, elas sofreram, porque elas não se lembraram das promessas do Senhor. Quão mais suave teria sido a dor daquele luto, não que não fosse sofrido, ver o seu Senhor apanhando e sofrendo e sendo humilhado, aquilo com certeza traria sofrimento para qualquer um de nós. Se alguém aqui já assistiu o filme lá, Jesus, Paixão de Cristo, é chocante para nós pensar, mesmo vendo ali só uma representação pictórica, mas para nós é chocante. Imagina eles vendo aquilo, mas ao mesmo tempo a certeza de que Jesus voltaria. Talvez eles não teriam sofrido tanto naquele sábado. Mas por esquecerem da fé, por esquecerem daquilo que eles haviam aprendido, eles sofreram. E nós sofremos quando nos esquecemos. E a primeira aplicação que eu quero fazer para vocês é essa. Você tem se lembrado daquilo que não pode ser esquecido? Quando vem a luta, quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, ou mesmo nos dias normais, você se lembra, tem se lembrado das promessas do Senhor ou não? Ou você é um refém, uma refém das circunstâncias da vida? O que te move, o que te leva a fazer ou não fazer, são as circunstâncias da vida. Então eu quero dizer para você, se essa é a sua situação, volte para o Senhor e lembre-se daquilo que Ele tem ensinado. Quando a gente tem convicção no Espírito Santo de tudo aquilo que o Senhor é, as promessas que Ele nos faz, aquilo que a palavra nos ensina, meus irmãos, de fato, a gente pode falar, como Paulo fala em 2 Coríntios, lembra? Tudo isso não passa de uma pequena, leve e momentânea tribulação. E a gente sabe que as tribulações de Paulo, aos olhos do mundo, não eram nem pequenas, nem leves, nem momentâneas. Era uma vida inteira e até a morte. Mas para ele, olhando da perspectiva do alto, eram pequenas, eram leves e eram momentâneas. Porque Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, e em Cristo onde ele estava, ele conseguia ter essa perspectiva. Podem arrancar minha cabeça, como de fato arrancaram. Podem me prender, como de fato prenderam. Eu posso passar fome, como de fato ele passou. Mas em Cristo, tudo isso é nada. Queridos, Paulo é um homem, como você e como eu,
ia para o inferno, o Senhor graciosamente o resgatou. E você pode, em Cristo Jesus, capacitado pelo Espírito Santo, diante das piores tribulações da vida, um dia olhar e falar como ele falou, são pequenas e leves momentâneas tribulações. O Senhor vai me tirar disso, nem que seja por meio da morte, mas ele vai me tirar disso uma hora, e tudo isso um dia vai ser pouca coisa. Mas a gente tem que olhar da perspectiva correta. O segundo ponto, compartilhe as boas novas. Aquelas mulheres foram lembradas pelos anjos e creram, a gente acabou de ver. O sofrimento se foi e agora elas estavam exultando e alegres e felizes. E o que elas tinham que fazer imediatamente? Compartilhar. Elas tinham que compartilhar. Não, a gente vai contar. E elas correm e vão então para contar aquelas notícias para os apóstolos, para os irmãos delas. Correram, como a gente deveria fazer, né? E muitas de nós fazemos quando a gente creu no Evangelho, a gente entende o Evangelho e fala, não, eu vou contar. Eu não entendi, agora eu entendo. Então eu vou explicar e as pessoas vão entender. E aí, olha o que acontece. Voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Porque não eram só os apóstolos que estavam ali, haviam discípulos também, outros homens e mulheres. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Não, eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas quando eu entendi o Evangelho, pela graça do Senhor, e eu falei, eu só precisava entender, agora eu entendi, é uma questão racional. A minha primeira impressão foi essa. Então, se eu chegar para o Ramon e explicar para ele certinho, ele vai entender. Olha, você é um pecador, todos nós somos pecadores, mas Jesus Cristo morreu na cruz no lugar dos pecadores, porque nós não poderíamos... E eu achava que ao explicar isso de uma maneira bem lógica e racional, todo mundo ia crer. Mas comigo não aconteceu isso. As pessoas olhavam e falavam, você está ficando louco, você está muito radical, você era mais... Cadê o Danilo de antigamente? Entenda, irmãos, essas mulheres passaram pela mesma frustração, talvez, de que eu passei naquele momento, talvez vocês tenham passado em algum momento. Você vai com o coração cheio de alegria, cheio de exultação, para compartilhar aquelas maravilhosas boas notícias, e aí você é recebido com desprezo, com... O que você está falando? Você está ficando louco? Você tem problema? Basicamente foi isso que elas passaram. Dá uma olhada ali no verso 11. Para eles, e aqui esse eles não são ímpios que elas encontraram na rua. São apóstolos. Ele está falando de João, Pedro, Tiago, André, Mateus. A gente está falando desses homens. Para eles, tais palavras pareciam um delírio. Tudo bem, não, aqui no judaísmo o testemunho da mulher não vale, mas aqui a gente está falando de mulheres, não estou falando de um contexto judaico, farisaico padrão, a gente está falando de homens e mulheres que andaram com Cristo 3 anos. Eles olharam para Maria, para Madalena, para Joana, essas mulheres falaram assim, vocês estão loucas? Isso aqui não é uma brincadeira, é verdade, vocês são loucas, isso é um delírio, vocês estão ficando loucas. Foi dessa forma que eles receberam elas. Imagina, você chega e conta algo para alguém, a pessoa fala assim, isso é mentira sua, você está ficando louco. Como que você receberia isso? Isso é muito triste. Pedro sempre quer ser um pouco diferente, Pedro, porém, ele levanta-se e corre ao túmulo. E abaixando-se, ele viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. E mesmo aqui, a gente ainda não consegue saber se Pedro creu ou não creu, se ele só ficou... Porque o texto vai dizer que esse admirado é perplexo, ele ficou meio assombrado com aquilo. Mas acho que talvez alguma coisa já estava ligando lá na cabeça dele. E mesmo aquelas mulheres sendo suas irmãs, pessoas dignas de confiança, e mesmo ela reiterando exatamente aquilo que Jesus Cristo havia dito para eles por 3 anos, eles não acreditaram. O texto diz que eles achavam que elas estavam delirando, e a gente vê aí até onde chega a nossa cegueira quando nós não estamos olhando para o Senhor, mas para as circunstâncias. Alguém vem e fala, olha, lembra, você já aprendeu isso. Olha, eu estou passando por um problema muito sério, outra hora você volta. Você não se lembra, você simplesmente se esquece daquilo, né? E mesmo em relação ao Pedro, a gente não sabe o que aconteceu. E aqui eu quero trazer uma segunda aplicação para nós. Compartilhe a verdade. Leve as boas novas. Pregar o Evangelho? Também. Prega o Evangelho. Mas aqui eu não estou falando de pregar o Evangelho, a gente vai falar isso depois.
Aqui eu estou falando de você, cristão. Você muitas vezes vai se deparar com situações em que o seu irmão do teu lado não está conseguindo enxergar algo óbvio, algo que ele deveria estar enxergando, algo que ele deveria saber e algo que ele está se esquecendo. É nosso dever, em amor, levar a verdade a ele. Ainda que você corra o risco de chegar lá e alguém vire para você e dizer, você está ficando louco? Você tem problema? Você está delirando? É o nosso dever, como irmãos em Cristo, o de levar a verdade, o de falar a verdade, independentemente da forma como a gente vai ser recebido. É lógico que a gente deve levar a palavra, a verdade, com amor, com cuidado, com zelo, com misericórdia, com empatia, orando, tendo... Tudo isso é verdade, mas nada disso te dá o direito de não fazê-lo. Pelo contrário, isso é um dever nosso. Aquelas irmãs agiram de maneira sábia. Elas precisavam contar o que elas viram. Não sei se elas esperavam receber aquilo que elas receberam, mas elas falaram. Elas falaram. E nós devemos fazer isso também. Terceiro ponto. Assustados e cheios de dúvidas. Assustados e cheios de dúvidas. Passado, então, esses eventos que a gente viu até agora, até o verso 12, a gente teve o trecho de Emaús, que eu estou pulando, não vou tratar hoje. E aí, que é ali entre Lucas 13, 24, de 13 a 35, que fala tudo o que aconteceu ali, quando o Senhor se revela a 2 discípulos. Esses 2 discípulos voltam correndo para Jerusalém e contam para os apóstolos. E o verso 34 vai nos dizer que Simão o havia visto e que Jesus havia ressuscitado. Ou seja, ali, Simão já ouviu, ele ressuscitou mesmo, mas o pessoal, daí se fala, não, agora todo mundo já estava crendo. A gente vai ver pelo texto que, apesar de ter ouvido agora de Simão, eles ainda estavam com um pouco de medo, ou com alguma desconfiança. Aparentemente eles tinham crido? Aparentemente eles tinham crido. Então tem muita gente que aparentemente creu. Mas precisa ter um encontro real com o Senhor Jesus. Nesse caso, esses homens e mulheres aparentemente haviam crido, mas foi necessário que acontecesse algo maravilhoso. De repente, eles estavam conversando e acontece isso daqui, no verso 36. Falavam eles ainda essas coisas, aparentemente todo mundo ali já tinha crido que Jesus se havia ressuscitado. Quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse que a paz esteja com vocês. Só confirmou, Todo mundo já tinha crido, agora Jesus apareceu, agora todo mundo entendeu. Graças a Deus, finalmente a palavra se cumpriu, Jesus ressuscitou. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, um fantasma. Eles viram Cristo do lado deles. Eles já tinham tido o testemunho das mulheres, o testemunho de Simão, o testemunho dos 2 discípulos de Emaús, mas Jesus apareceu do lado deles e eles acharam que era um fantasma. E Jesus Cristo olha para eles e lhes diz, por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Como eu já disse e repito, não eram quaisquer pessoas, irmãos, eram os apóstolos. Aqueles homens que viram, quantos milagres eles viram? A gente tem alguns na Bíblia. João vai dizer que se fosse colocar todos em livros, a gente não teria livro para escrever tudo. Mas eles viram Jesus, Jesus tinha avisado que viria e eles, é um fantasma, estamos com medo aqui dele, E agora tudo acontece, o Cristo ressurreto do lado deles, a sua reação é de susto, medo e dúvida. E diante desse quadro, o Senhor, cheio de quê? Misericórdia. Porque Deus é um Deus, nosso Senhor é um Senhor de misericórdia. Ele se revela de maneira mais clara ainda e os conduz à compreensão. Eles deveriam vê-lo e ter comunhão com ele. A quem aqui é pai e mãe, sabe disso. Aí você ensina uma coisa para o seu filho. Aí ele, um dia lá, ele aprendeu, entendeu certinho. Vou te explicar certinho como que aconteceu tal evento da Bíblia. A ressurreição de Cristo. Aí você explica certinho, ele conta, ele reconta. Entendeu. 5 dias depois, você pede, conta para mim aquela história que o papai te contou da ressurreição de Jesus. Aí ele esquece. Jesus... Tá. Aí você fica bravo. Onde já se viu, moleque? Como você não prestou atenção no que eu fiz? Ele fica bravo, fica nervoso. Jesus Cristo, ele ficou 3 anos explicando, ensinando. Eles viram sinais, eles viram prodígios, eles viram ele morrer. E agora eles estavam vendo ele ressuscitado do lado deles e eles não acreditam. Fiquei pensando, se fosse eu ia falar igual Moisés, assim, O pessoal, desça fogo do céu, Os filhos do trovão, desça fogo do céu. Não. O que Jesus faz? Eles ainda não estão entendendo, eu vou me revelar mais a eles, mais. E olha o que ele faz. Em vez de brigar,
Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade. Porque um espírito, vocês acham que eu sou um espírito? Eu não sou um espírito. Um espírito não tem carne, não tem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho carne, eu tenho ossos. Então aqui, lembrando, né? Jesus Cristo é 100% homem. Dizendo isso, isto mostrou-lhes as mãos e os pés. Agora, eles ainda estão duvidando. Mas agora o texto vai dizer para nós que é o senso de alegria. E aí eles estavam já perplexos, eles estavam felizes, já acreditando, mas ainda meio confusos. E é muito interessante que Jesus, diante ainda do espanto deles, como um bom professor que ele é, e o bom professor ele usa vários métodos para ensinar, e eles, mostrei agora, já tinha explicado, esqueceram, mostrei aqui, eles ainda estão com dúvidas, ele vai mudar o método de ensino. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e como que estavam admirados, Jesus lhes disse, tá bom, para de olhar para mim, vocês têm alguma coisa para comer? Vou ensinar de outro jeito. Vocês têm alguma coisa para comer? E eles então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Amém, graças a Deus. E agora vamos lá. Lembra o jeito que eu escrevi aqui, esse ponto, né? Assustados e cheios de dúvidas. Interessante que, assim, talvez, né, quando eu olho aqui para os apóstolos, talvez você olhando para os apóstolos, fala assim, que bando de gente ignorante, onde já se viu, ouviram tanto, e eles esqueceram, Jesus ali, que coisa horrível, eles tinham que ter lembrado, eu teria feito diferente. Mas agora vamos pensar na minha vida e na sua vida aqui hoje. Quantas vezes na vida sua você teve momentos em que só faltou Jesus Cristo aparecer na tua frente e dizer assim, ô Danilo, por que você está tão assustado e cheio de dúvidas? Como ele fez aqui para os apóstolos. Por que você está tão assustado e cheio de dúvidas? Tem alguma coisa que você precisa saber ainda que você já não saiba? Tem alguma promessa que você precisa conhecer que você ainda não conheça? Danilo, por que você está tão assustado e tão cheio de dúvidas? Você costuma ficar assustado e cheio de dúvidas? Eu costumo. Infelizmente eu costumo. Mas aqui a gente vê algo muito interessante. Quando aqueles apóstolos estavam assustados e cheios de dúvidas, sabe o que Jesus Cristo fez para eles? Se revelou a eles. Olha minhas mãos, olha os meus pés, olha o meu corpo, me toque, coma comigo, me escute. Conhecer Jesus Cristo, é isso que a gente precisa fazer. Nós nos assustamos facilmente e duvidamos com muita frequência. Qual a resposta de Jesus para o nosso medo e para a nossa dúvida? Ele mesmo. Jesus Cristo, ele se revela nas Escrituras. Nós precisamos conhecê-lo. A gente conhece ele conhecendo a Bíblia, meditando na palavra. Isso é uma forma de conhecê-lo. Nós conhecemos a ele ao meditar, orando e nos colocando diante dele, mas também nós o conhecemos quando a gente convive com o corpo de Cristo, que é a igreja. Quando a gente tem alegria e paz aqui entre nós, quando nós temos as nossas lutas aqui também, assim a gente conhece a Cristo. Quando nós nos tratamos mutuamente. Você quer ter o seu medo e a sua dúvida tratada diante do Senhor? Faça aquilo que ele nos ensina aqui. Conheça a Jesus Cristo. Só o conhecimento real de Cristo vai nos levar a um tratamento real dos nossos medos e das nossas dúvidas. Quarto ponto, Jesus e as Escrituras. Veja o que ele fala daí no verso 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Sempre quando você vê qualquer referência ao Antigo Testamento falando de Moisés, profetas e salmos, você está falando da Bíblia inteira. Todo o Antigo Testamento, para o judeu normal, se resumia a esses três grandes blocos. Moisés, profetas e os salmos. Ou seja, Jesus está dizendo aqui, eu vim cumprir as Escrituras. Toda ela, completa. Ali ele estava fazendo essa referência. Você poderia cumprir as Escrituras? Todas as leis, todos os mandamentos, todas as ordens de não fazer, você poderia? Eu não poderia. Quem poderia? Ninguém poderia. Jesus era o único que poderia. E por isso que ele veio.
E aqui é o aspecto positivo da obra de Cristo. Ele veio para fazer aquilo que eu não pude fazer e que ninguém na história jamais poderia ter feito. Ele vem para obedecer toda a lei e cumprir toda a Escritura. Para fazer tudo isso em nosso lugar, vivendo a justiça que nós jamais conseguiríamos sendo homem. É muito interessante que agora há pouco ele lembrou. Toque, veja, aqui eu tenho carne, eu tenho osso. Eu sou um homem como vocês, mas eu cumpri as Escrituras. Toda ela, toda ela. Agora, eles poderiam compreender as Escrituras. Não porque eles tivessem capacidade em si mesmos, mas porque eles foram capacitados pelo próprio Senhor. Porque olha o que ele faz no verso 45. Então, Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem abre o entendimento para a gente compreender as Escrituras? O próprio Senhor. É Ele que nos dá. Esse livro que vocês têm na mão, a Bíblia, por isso que ele é um livro que não é um mero livro, ele é a palavra de Deus. Pessoas se aproximam muitas vezes disso daqui como se fosse algo a ser vendido, como se fosse papel, como se fosse qualquer coisa. Essas pessoas, possivelmente, elas podem ler e reler e não ser edificadas de forma nenhuma, mas quando o Senhor quer se revelar, e quando Ele abre o coração dessas pessoas, assim como, por isso que a gente ora por isso aqui, por isso que eu oro antes de pregar, para que o Senhor abra o coração de vocês e o meu, porque só quando isso acontece é que nós podemos, de fato, entender e compreender a palavra do Senhor. Então, na sexta-feira, vamos lembrar, aquelas pessoas foram testemunhas da maior injustiça que já ocorreu na história. Eles viram Jesus Cristo pendurado numa cruz. O Filho de Deus, o Senhor. No domingo pela manhã, elas foram testemunhas da sua ressurreição. Eles viram, as mulheres viram, o pessoal do caminho de Emaús viu, mas eles também não creram. Permaneceram com medo, ansiosos, assustados e incrédulos. Eles foram testemunhas oculares de tudo aquilo e não creram. Eles não conseguiam entender. E por quê, meus irmãos? Entenda isso. Porque sem a intercessão do próprio Deus, qualquer pessoa pode ver milagres e prodígios, como tantos viram e não crer. Não é no muito poder de ver poderes, ver coisas maravilhosas que vai estar a sua fé. Olha quantos milagres que esses homens e mulheres viram, eles não creram quando Jesus apareceu, eles acharam que era um fantasma. A revelação, a compreensão só vai acontecer quando o Senhor se der a conhecer. Por meio da regeneração, Marco falou isso sobre hoje de manhã, que se opera pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor mesmo, Ele opera um novo nascimento em nós, nós estamos aí habilitados a compreender e a entender. Mas ainda assim, mesmo nós já crendo no Evangelho, já tendo a compreensão do Evangelho, todas as vezes que nós vamos diante da palavra, nós estamos diante da palavra de Deus, nós precisamos clamar por compreensão e entendimento. Isso não é um livro qualquer. Isso aqui não é um livro que vai ser lido de qualquer forma. E aí a quarta aplicação que eu faço. Se você quer conhecer Cristo, você precisa conhecer as Escrituras, porque é ali que Jesus Cristo se revela. A Bíblia não é um livro que você lê para falar, quantas vezes você leu a Bíblia esse ano? Já li 8, já li 6, já li 7, como se fosse algo assim. Ou um amuleto, não, se eu não ler a Bíblia hoje eu vou ter azar. Tem muita gente que faz isso. A Bíblia é um livro que é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Você lê como se fosse a palavra de Deus. Com temor, com zelo, com cuidado, com leitura. E por isso que a Bíblia fala. A Bíblia lá não tem procure na Bíblia uma ordem para que você leia as Escrituras. Você tem que ler as Escrituras. A Bíblia não fala de leia as Escrituras. Ela diz medite nas Escrituras. Você tem que meditar, entender, compreender, digerir, ruminar naquilo e pensar naquelas coisas. De que forma que isso que eu acabei de ler serve para mim? Ou aplica-se na minha vida de alguma forma? E a gente tem que aprender a fazer isso. A Bíblia não é um amuleto, não é um instrumento de competição, não é algo... Ela é a palavra de Deus e sempre vai ser. Certo? Quinto ponto, a missão do Senhor. Tendo-lhes dado entendimento, o Senhor ratifica, ou seja, ele confirma, ele concorda com tudo aquilo que ele já havia ensinado, mas que eles tinham que ouvir de novo. Jesus Cristo havia cumprido tudo aquilo que ele tinha de cumprir por meio da obediência às Escrituras. Por isso que eu vim para cumprir toda a lei, os profetas e os salmos. Mas ele vai dizer no verso 46, e disse-lhes,
Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Eles estavam deprimidos antes, por conta da morte do Senhor. Estavam deprimidos ali pelo luto. Mas Jesus ele confirma aquilo que ele já tinha ensinado e que os anjos já haviam dito às mulheres. Lembra? Isso aqui é basicamente aquilo que os anjos falaram. O Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. No verso 44, nós vimos que ele cumpriu toda a justiça, porque ele cumpriu toda a Escritura, que nós não poderíamos cumprir. E agora nós somos lembrados de que ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. As duas coisas. Ele viveu a justiça que eu não poderia viver, ele morreu a morte que eu deveria morrer. É isso que Jesus Cristo faz. Porque ele morre a nossa morte, mas tendo sido justo e perfeitamente justo, ele é encontrado como inocente e a morte não tem poder nenhum sobre ele. E é por isso que ele ressuscita no terceiro dia. Ele ressuscita porque ele merece ressuscitar, porque não tem nada que possa segurá-lo, porque ele é inocente, porque ele fez a obra dele, ele cumpriu de forma perfeita a obra dele. E é por isso que Jesus ressuscita. E é por isso que hoje, não hoje, nesse domingo, dia 31 de março, não hoje, 31 de março, mas todos os dias da nossa vida, hoje, amanhã, abril, maio, junho, julho, seja como for, a memória de que Jesus Cristo ressuscitou é um lembrete vívido e real de que nós podemos celebrar e descansar no fato de que ele viveu a nossa vida, ele morreu a nossa morte e hoje nós temos segurança e descanso nele. Como aqueles irmãos que a gente viu agora há pouco. Se eu morrer, se me matarem, se cortarem a minha cabeça, se eu ficar doente, seja lá o que for, o que me pode separar do amor de Deus? Nada. Então isso tem que ficar muito claro para nós. A ressurreição é a prova de que nós podemos confiar. Como 1 Coríntios, que já foi lido. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Já que Jesus Cristo ressuscitou, isso aconteceu no tempo, isso aconteceu na história. Hoje eu posso descansar que os meus pecados, porque eu criei em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, foram perdoados. E que agora eu não preciso mais temer a morte, porque da mesma forma como ele morreu e ressuscitou, eu vou ressuscitar. Porque eu estava inserido no corpo dele quando ele morreu. E eu estava nele quando ele ressuscitou. Isso é palavra de esperança para nós, irmãos, que a gente nunca pode esquecer. E aqui é a pergunta que eu quero fazer para todos. Eu estou falando para cristãos desde o início, mas eu não conheço o coração de cada um de vocês. E talvez haja alguém aqui que ainda tenha dúvidas disso. Que ainda ache que de alguma forma pode cumprir a justiça. Fazer aquilo que Jesus fez. Eu vim e cumpri os profetas, os salmos e Moisés. Será que alguém aqui acha que pode fazer isso? Porque se você não cumprir toda a lei, você não vai ser encontrado digno e você vai para o inferno. Porque aquele que peca e tropeça num ponto já é considerado digno de ir para o inferno, não de ir para o céu. É isso que a palavra diz. Você sabe que você não pode. Eu sei que eu não posso, nenhum de nós pode, mas Jesus Cristo fez isso. Ele morreu no lugar de todo aquele que nele crê. E se você crê nisso, isso já é uma obra do Espírito Santo de Deus. E se você disser, eu creio que Jesus Cristo morreu no meu lugar, saiba, foi o Espírito Santo que operou isso no seu coração. E você vai ser salvo por isso. Pelo poder dele, pela graça dele. Na realidade, se você confessa isso, e isso for algo real e verdadeiro, já foi o Espírito Santo que fez tudo isso por você. Mas se você rejeita essa verdade, não existe salvação para você. Porque somente a perfeição poderia te salvar, mas você já nasce em pecado. Então creia em Jesus Cristo, seu Senhor, como Senhor e Salvador da sua vida. E por fim, o último ponto, a nossa missão. Jesus ele continua o ensino. Agora ele vai falar da missão do seu povo. E ele viveu a nossa vida e morreu a nossa morte, como eu já disse. Ele ressuscitou ao terceiro dia por ter cumprido aquilo que havia proposto a ele mesmo. E quanto a nós, os que creram no seu evangelho, o que se espera de nós? Que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Que chamado que nós temos? Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Pregar arrependimento. Arrependa-se, porque você é um pecador.
para remissão, para perdão de pecados. Apontando para quem? Para Jesus Cristo, para aquilo que ele fez, começando em Jerusalém e depois para todo o mundo. Nosso chamado é pregar para toda criatura o Evangelho, convencendo alguma coisa? A gente convence alguma coisa? O que a gente falou desde o começo? A gente tem poder para convencer alguma coisa? As mulheres não conseguiram, ninguém consegue. Só Cristo pode abrir o entendimento. Mas você tem um chamado, falar, pregar, ensinar. O Espírito Santo faz o que ele quiser. Se ele quiser converter aquelas pessoas, ele pode fazer. Mas o seu chamado é pregar, o meu chamado é pregar. E mais um detalhe, meus irmãos. Nós temos alguma coisa nova para inventar? Não, não temos. O que o texto diz? Vocês são testemunhas. Lá no fórum onde eu trabalho, às vezes acontece uma coisa muito chata. A pessoa entra com um processo, e aí no meio do processo dela, ele chama uma testemunha para confirmar aquilo que tinha acontecido. Ele contou, todo dia eu trabalhava até às 8 da noite. Só que aí a testemunha chega e fala assim, não, ele trabalhava até meia-noite. Conta uma mentira assim, para ajudar. Aí o juiz olha e fala assim, o senhor está mentindo. O senhor vai sair daqui preso. Já sai ali, já encaminhado para o Ministério Público já, porque está mentindo ali o juiz. Nem a pessoa falou que trabalhava até meia-noite, você vem falar um negócio desse? Porque o que a testemunha fez de errado? Qual que é a finalidade de uma testemunha? Contar aquilo que ela viu. Ser fiel. Se você falou, tanto que a orientação nossa lá para a testemunha é, você não lembra? Fale, eu não lembro. Não invente. Não invente. Qual que é o chamado para cada um dos apóstolos e nós aqui? Sermos testemunhas. Se os apóstolos que viram já tinham que ser testemunhas, muito mais nós que só repetimos aquilo que os apóstolos nos transmitiram. Por isso que não tem apóstolo novo. Apóstolo é quem viu aquelas coisas e foram testemunhas. Hoje a gente só repete aquilo, não tem nada de novo para a gente ver e nem inventar. Nós só temos que ser fiéis e repetir aquilo que tem sido nos ensinado por meio do próprio Senhor, por meio da igreja, porque é assim que ele faz. Sermos fiéis, continuar fazendo isso. Vamos ter medo? Vamos. Vamos ter desculpas para não fazer assim? Vamos ter timidez? Vamos. Mas isso é uma ordem, e por isso que a gente clama ao Senhor para que Ele nos ajude. E quando isso acontecer, eu falo assim, não, mas Senhor, eu tenho medo, e como que vai acontecer e tudo mais? O texto não acaba aqui. Jesus vai falar, vocês vão ser as testemunhas disso tudo. E Ele vai dizer assim, eis que eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Você se lembra o que aconteceu logo depois? Essa promessa se cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu em Pentecostes. O que aconteceu algum tempo depois? Aqueles homens e mulheres foram revestidos pelo Espírito Santo de Deus. Vocês vão ter medo? Vão. Vão ter dúvida? Vão. Vai ter dificuldade? Vai. Não vai saber o que vai acontecer? Sim, mas uma coisa eu digo para vocês. A promessa do meu Pai vai ser enviada por vocês. O Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre vocês. Vocês não precisam temer. Vocês precisam confiar, esperar, descansar nessas verdades. Aqueles homens foram logo em seguida revestidos pelo poder do Espírito Santo? Foram. E o Evangelho? Aquele recôndito lá do Império Romano que ninguém ouvia falar, ele se espalhou e se espalhou e se espalha até hoje por todo o mundo, por conta desse Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que hoje não, mas o dia em que você creu no Evangelho, ele foi lá em você, operou a obra da regeneração e até hoje ele continua operando a obra da santificação, ou seja, fazendo você cada dia mais parecido com Cristo. O mesmo Espírito Santo que foi derramado lá é derramado hoje, momento a momento, na minha vida e na sua vida, se você de fato crê. Então, quando a gente olha para essas coisas, a gente só tem a agradecer. Agradecer porque Cristo viveu a vida que a gente não poderia viver, Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer, Ele ressuscitou porque Ele era inocente, e na ressurreição dEle nós podemos encontrar vida real. E Ele ordena para que nós preguemos essas verdades para todo mundo. E mesmo se a gente tiver medo, Ele prometeu para nós o Espírito Santo dEle mesmo, para nos capacitar a fazer isso. Ou seja, pode deixar que Ele faz tudo. Ele faz tudo. Ele capacita, Ele ordena, Ele dá, Ele fortalece, Ele frutifica, Ele santifica. Ele vai fazer tudo, meus irmãos. Nós precisamos crer nisso, descansar nessas verdades e não nos esquecermos delas.